começar, a gente tem uma questão que está bombando desde cedo, aliás, desde ontem à noite, e sendo muito bem repercutida aqui na Jovem Pan. Será que a direita está dividida ou está pulverizada de uma forma organizada? O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, trocou o União Brasil, seu antigo partido, pelo PSD de Kassab. Está costurando um pacto presidencial ao lado de governadores importantes, o Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, Ratinho Júnior, no Paraná. O que a gente pode esperar dessa movimentação? Eu quero saber aqui da nossa bancada. Eu quero ouvir Jess Peixoto. Você disse que conversou até com o governador Caiado. Queria saber sua opinião sobre essa dita pulverização do campo de direita. Jess, bem-vinda. Bom dia. Então, o governador Ronaldo Caiado ontem surpreendeu a muita gente com essa modificação. Ele que está no União Brasil desde o início. Para quem não se lembra, antes tinha um outro nome, era o Democrata, se uniu e ele sempre ficou apenas nesse partido. E agora fez essa modificação para o PSD. E o que acontece? O desejo do PSD é ter uma candidatura de centro-direita nesta eleição. E isso é ótimo para a direita. Eu acordei com muito analista dizendo, como isso afeta Flávio Bolsonaro. Mas posso ser sincera? Sabe quem deve estar desnorteado com essas notícias? O presidente Lula. Porque isso também mostra que o PSD vai se colocar em um palanque nacional como oposição. E é um dos maiores partidos do Brasil. E, além disso, agora tem os 2 governadores mais bem avaliados do país se colocando aí como pré-candidatos, pré-nomes nessa escolha presidencial. Me refiro aqui a Ronaldo Caiado de Goiás e a Ratinho Júnior do Paraná. Eu já enxergo de uma outra forma, porque essas articulações da direita só mostram o quanto o presidente Lula é forte e o quanto que eles estão precisando se dividir, quebrar a cabeça, montar chapa, trocar de partido, fazer todas essas articulações para ver se conseguem chegar próximo ao que o presidente Lula tem construído hoje no Brasil. Mas assim, a direita está de fato se desmantelando, em especial o bolsonarismo, em que boa parte aí dos apoiadores que até então apoiavam esse espectro, que agora teve o seu líder supremo lá, está na cadeia, está preso e vai ficar lá por mais 27 anos, estão abandonando o barco que está furado, né? Meu amigo, furado, quem tem líder supremo são aquelas pessoas que são alienadas. Por exemplo, quando a gente olha aqueles extremistas do islamismo, essas pessoas, sim, elas têm um líder supremo, um ayatolá, né? Ou quem sabe aquelas pessoas que só veem ideologia, elas olham ali, por exemplo, uma turma da esquerda, que tudo que o líder supremo delas fala, elas seguem. Aí eu concordo com você. Agora, a prova de que vários líderes estão se movimentando, estão se organizando para tornar a direita ainda mais forte, só mostra que a esquerda corre um risco enorme. Afinal de contas, você acabou de dizer aqui, em outras palavras, que vocês só têm o presidente Lula como líder. A direita não. A direita hoje tem Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro. Então tem vários estados, sem contar vários ali no Centro-Oeste, alguns no Nordeste e no Norte. Então o fato é, a esquerda agora treme, morre de medo e sabe, que quando você luta só contra um, o inimigo em comum que vocês gostam de chamar, que é o Jair Bolsonaro, é uma coisa. Agora vocês vão ter que se preocupar com vários. Aí eu quero ver se vai ter munição suficiente para conseguir convencer que vale a pena continuar como está. O governador Ronaldo Caiado, e ele já me falou isso algumas vezes em relação a projeto de país. Ele tem um projeto de país que é a direita. Ele nasce defendendo o agronegócio dos queridos do nosso amigo Henrique aqui do MST. Então, a trajetória dele é uma trajetória à direita, de direita e por um projeto de país. Isso faz sentido neste momento em específico que o Brasil está passando aí por todas as situações em relação à questão orçamentária, em relação a escândalos de corrupção. Tem muita coisa acontecendo. E a ida para o PSD é uma ida de união. Ficar falando como a direita está se fragmentando. Não, Henrique. O voto no segundo turno é o voto de rejeição. E aí a direita se une.
Então, assim, é muito importante ter mais palanques para a direita pelo Jess, país. É claro que hoje o Caiado aparece como um grande nome nessa corrida presidencial. Mas hoje, no nosso Jornal da Manhã aqui na Jovem Pan, ele falou sobre o futuro político até com uma certa cautela. Vamos ouvir o que disse o Caiado hoje cedo. Essa decisão aí, realmente, eu vou guardá-la para tomar no horário certo, tá bom? Não tem por que nós darmos esse passo sem nós sabermos quem será o candidato. Eu já fui senador da República e com o nível de aprovação que eu tenho no Estado, eu teria condições de pleitear essa vaga. O objetivo meu é discutir a presidência da República. Se não for escolhido, saberei trabalhar em prol daquele que for escolhido para nós mudarmos o Brasil. Não é um projeto de ordem pessoal. Eu queria colocar aí 3 nomes que podem interferir muito. Não tem um fiel da balança, não. Eu acho que tem um trio que pode fazer muita diferença nessa situação da esquerda hoje. Vou citar 3 nomes: Tarcísio, o governador de São Paulo, Nicolas Ferreira e a própria Michele Bolsonaro. A posição desses 3 vai definir muito o rumo político que a direita vai tomar. Vocês concordam com isso? O que vocês acham? Absolutamente, né? Nós estamos falando de grandes lideranças da direita que têm mostrado um protagonismo muito forte, especialmente Nicolas, né, nos últimos dias, e o Tarcísio. Nós temos que nos lembrar que, como foi adiantado aqui, a direita, ela possui várias lideranças hoje, e isso, a meu ver, é um grande reforço, né? Eu prefiro contar com muitos do que depender de um. Então, o que eu acredito, Fernando, é que já existe um trabalho de bastidores com certeza sendo feito. As pesquisas também estão sendo realizadas para ver os nomes mais fortes. Nós temos que ser realistas, né? A gente sabe que existe também um grande desafio eleitoral para a direita, que é o norte e o nordeste do país. Então, é preciso olhar para onde a direita ainda tem dificuldade de chegar para saber quem chega com melhor aceitação. E eu queria também fazer uma provocação para a Jess sobre esse clima de muita harmonia que surge até esse momento. Você acha que a vaidade vai ficar em segundo plano com relação a pretensões políticas tão exacerbadas desses nomes que a gente cita aí? Você não acha que em algum momento pode ter uma desavença séria nesse quadro, Jess? Eu acredito que não. De informações que eu sei, o próprio governador do estado de Goiás poderia ter legendas que o colocariam como um candidato certo. Mas ele está optando por ir para o PSD, aonde há outros possíveis 2 nomes, e eu diria que até a possibilidade, que não parece mais tão provável, do apoio do PSD. Gilberto Kassab sempre foi um grande aliado de Tarcísio de Freitas, caso Tarcísio fosse uma opção. Mas ainda assim, ele está indo para esse espaço. Por quê? Eu vejo uma aliança muito forte entre os governadores, principalmente os governadores do Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Durante o último período, nós vimos isso em relação a Ronaldo Caiado, Romeu Zema, Ratinho Júnior, Jorginho. Nós vimos isso em relação a Cláudio Castro, mais recente. Então, eu vejo essa aliança se fortalecendo com um projeto mais ligado a modificações estruturais que os estados passam. E isso é muito importante de notarmos. O presidente Lula não foi, em momento algum, em sua trajetória política, governador de estado. A mesma coisa o ex-presidente Bolsonaro. Então, eu vejo que essa perspectiva que vem do Estado em aspectos como segurança, economia, infraestrutura, atrair investimento, ela está surgindo aí como uma onda dos governadores que se colocam já no pleito para 2026. Jess, você trouxe até na fala anterior um ponto aí referente a essas candidaturas, citando o projeto de país que eles supostamente teriam para o Brasil, né? O próprio Caiado no vídeo diz que tem um projeto de país e tudo mais, mas eu acho impressionante como a direita nunca consegue citar o que é esse projeto de país. Você quer que eu cite para você? Me parece um projeto, a direita
assim como sempre fez na história do Brasil, desde que nós fomos colonizados pelos portugueses, viramos república e tudo mais, sempre o projeto de país que a direita diz ter é um projeto de auto-benefício, é um projeto que beneficia uma classe curiosamente, que normalmente é a classe mais abastada. É a curiosamente, o Bolsa Família nasceu com um presidente de direita, que foi o Fernando Henrique Cardoso. Ele só não usou o marketing tão bem que o Lula usou. O Lula pegou um projeto que já existia, só colocou o nome bonitinho e passou a falar: eu sou o pai do Bolsa Família. Não, o pai do programa assistencial no Brasil se chama Fernando Henrique Cardoso. Os pais da moeda, a única moeda estável na história do nosso país, que é o real, Fernando Henrique Cardoso e Itamar Franco. Então nós temos que lembrar, Henrique, porque talvez você esteja falando que realmente populismo, né? Quem vai para a TV, se vende bem, faz as suas bravatas aí falando eu sou isso, eu sou aquilo, aí realmente você tem toda a razão. O Lula faz isso como ninguém. Agora, desenvolvimento econômico, geração de empregos no nosso país, ou seja, quem leva a sério, quem realmente governa, e você dizer que não tem plano de governo, vou te dar uma sugestão: pesquisar, ler, abrir lá o site, ver as propostas e trago mais uma informação. O vice-governador de Minas Gerais também se filiou ao PSD, o Matheus Simões, e ele já é pré-candidato ao governo de Minas. Ou seja, essa articulação, Caiado, Ratinho Júnior, Eduardo Leite, ainda traz Minas Gerais. Então, se o Tarcísio vier, gente, aquilo que parece uma dispersão vai mostrar que é uma estratégia muito bem construída. Mas onde fica a